Vamos começar? Pessoal, vocês estão me ouvindo? O pessoal do YouTube está me ouvindo? Estamos, Lu. Uhum. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Desejo um excelente sábado de muita paz, muita tranquilidade e muito conteúdo, né? Exatamente, professor. Hoje a gente está aqui com o professor Marivaldo, eu sou Luana, sou líder do Codando, tá? Vou fazer aí minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, tô com os cabelos pretos até o ombro. Não tô com maquiagem, tô com uma blusa preta, tô com uma blusa por cima meio salmão, meio vermelha, tá? Tô com um fundo de tela também com uma casa bem bonita, bem bonita mesmo, aqueles fundos de tela do Teams, tá? E sou a líder do Codando, tá? Já há algum tempo, faço aí parte do Codando com muita satisfação, né? Desse gerúndio que é o gerúndio relacionado com tecnologia dentro do projeto Acolher, né? A gente está aí com a Semana do Acolhimento, a gente já teve um evento excelente ontem, mostrando para os meninos no Discord, tá? A gente promete fazer esses eventos com maior frequência. Mas ontem foi o nosso primeiro evento que a gente conseguiu juntar pessoas, não, conseguiu juntar, né, o nosso conhecimento e juntar também dois gerúndios, porque aqui a gente está com a Kelly. A Kelly, ela é líder do Engenheirando. Fala um pouquinho para nós, Kelly, se apresenta. Bom, pessoal, bom dia a todos. Como a Lu falou, né? Meu nome é Kelly, eu sou a líder do Engenheirando. Eu vou fazer a minha autodescrição também. Eu sou uma mulher jovem, de cabelo curto, liso, escuro. Eu uso óculos de grau e eu estou vestindo uma blusa cinza escura. Eu estou sentada de frente para a câmera em um ambiente interno com o fundo aqui de paredes claras. E ao lado direito, alguns pequenos vasos com plantas verdes. É um ambiente simples, organizado e bem iluminado. Então, como a Lu disse, nós estamos, né, iniciando o semestre com algumas atividades bem bacanas, né, principalmente para quem está chegando agora. E estamos estreitando laços, né, com o Gerúndio Codando. Fico muito feliz por isso, porque os assuntos são bem relevantes, né, principalmente dentro das engenharias. Então, hoje nós trouxemos o professor aqui e vamos aprender muito com ele. E espero que vocês usem esse espaço aqui para tirar dúvidas, interagir, para que a gente possa aí agregar conhecimento cada vez mais, tá bom? Agora a gente passa a palavra pro professor Marivaldo, que é um professor bastante querido por nós e por todos os seus alunos, e esperamos ter um excelente evento. Professor, se autodescreva, fala um pouco sobre você. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Minha autodescrição, quarto, né? Cabelinho curtinho, né? Aqui eu pintei de branco, não tá branco não, eu pintei de branco, né? Estou aqui com a camisa azul, né? Da Agis. É, Estou, né, na cidade de Simão Dias, Sergipe, pertinho de Paripiranga, onde fica a unidade que eu trabalho. O tema, né, hoje é muito relevante, né, que é uma transformação incrível. Né? Eu comecei a TI lá em 2000. Acredito que Luana nem fala, nem quer, né? Não era nem nascida, né? Então, eu sou velhinho mesmo. Então, comecei a ir lá, né, desenvolvendo software em Delphi, né, até entre muitos, né, a maioria dos RPs ainda são em Delphi, e a grande dificuldade justamente era buscar, né, informações, conhecimentos,
E nos anos 2000 nasceu o Google, né? E foi muito relevante. E hoje a gente vive um momento fantástico, né? Que é as IAs. É um- uma infinidade de conhecimento, né? Se você sabe usar, né? Buscar informação corretamente, você vai ter tudo, né? Bem detalhado, de forma que vai facilitar muito o trabalho, seja na área de engenharia, TI, educação, saúde, né? Meio ambiente. Então, né? As ciências exatas, né? Então, tudo está lá. Agora precisa, né, saber como perguntar. Como professor na sala de aula, né? Eu estou tendo aula de matemática, eu vou perguntar a ele sobre história, não adianta, né? Então, a gente tem que saber, né, como pedir, né, como perguntar, o que eu vou perguntar. Então, não adianta eu chegar, né, o que está acontecendo? Não ler, né, eu copio e colo, né, pergunto a IA, o buscador do Google ou qualquer outra ferramenta, copio e colo e não dou importância nenhuma para saber qual a informação. Será que a informação está correta? Né? Será que é aquilo ali mesmo? Então, a gente está num momento crítico, né? E isso precisa a atenção, o, as pessoas precisam ter, né? A gente sempre fala de ética e moral, e é muito importante você ter a responsabilidade daquilo que você está, né, coletando, daquilo que você está informando e daquilo que você está enviando. Então, não é só, eu vou confiar 100%. Não, não existe isso, meu povo. Lembre que é uma base de dados, né? É um aprendizado, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar, desde o início da vida, né? Eu nasci lá nos anos 80, então tive um aprendizado, né? Dos anos 80, 90, 2000. Então, eu tenho muito orgulho de ter, né, tenho 45 anos, então, assim, eu peguei do início, né, tecnológico, né, eu sempre digo, do Atari 2600, de 1976, né, ao PS5, na atualidade. Então, é a evolução monstruosa, meu povo. É algo fantástico. Eu sempre digo, é show, papai, porque é muita, muita coisa. E a quantidade de informação, né, nesse momento, nesse período que vivemos, né, é muito grande, ou seja, ela vem de todos os lados. Se não saber filtrar, vai criar confusão, né? A gente está criando pessoas que estão deixando de pensar e fazendo com que as máquinas pensem. Isso é um grande problema, tanto na área da saúde, na área da engenharia, na área da educação, na área da tecnologia, né? Eu vejo aí códigos. Eu fiz um software e muitas das vezes copiei e colei, não sei nem o que está fazendo. Quando você joga em produção, aí vem os grandes problemas, né? Eu fui gerente de projeto do grande software, né, que era o PJE, que roda hoje no Brasil todo, e a gente tinha, né, não tinha IA, mas tinha um grande problema do Ctrl-V, Ctrl-C, né? Ctrl-C, Ctrl-V. E muitas das vezes a gente ia fazer uma apresentação, né, nos tribunais e estava lá uma mensagenzinha embaixo que o programador nem se preocupou de ler para tirar, né? Copiou uma função lá e imagine numa apresentação quando está lá a mensagem. Deseja mais alguma coisa? E você imagine, né, que a gente tem toda uma estrutura de, né, analista de requisito, analista de sistema, DBA, né, analista de teste, e no final ainda aparece um negócio desse. Imagine, né? Então, pessoal, vamos iniciar aqui. Eu acredito que vai ser muito legal e espero contribuir, né, com a formação de vocês, conhecimento de vocês. Exatamente. Eu vou... Professor, só vou te interromper agora rapidinho, só para dar uns anúncios iniciais, enquanto você começa o compartilhamento de tela, tá bom? Pessoal, Perfeito.
Pessoal, seguinte, para você adquirir o seu certificado, para sua certificação nessa palestra, você precisa se inscrever nesse evento, tá bom? Lá no Event Free, você se inscreve, a Kelly vai colocar aqui o nosso link também tá lá nas nossas redes sociais, tá? No nosso Linktree, tá? Kelly, você consegue colocar aqui para nós no YouTube? Tá baixo o som? Sim, compartilhado. Meu som tá baixo, deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui para vocês, tá? Vanessa disse que meu som está baixo. E aí, pessoal, para você ter o certificado, você precisa se inscrever no evento e preencher a lista de presença, tá? Precisa dos dois, a gente precisa dos dois, tá bom? Lista de presença e a inscrição no evento. Aí você vai receber horas complementares, tá? O tanto que o professor falar aqui, ele vai... Deixa eu ver aqui se eu consigo ajustar esse áudio para vocês. Eu acho que o pessoal pode tentar aumentar o volume também, Lu, que aí talvez fique melhor. Tenta aumentar o volume, pessoal, porque o meu aqui já tá no máximo, da transmissão, do Teams, do computador, já tá tudo no máximo. Tô olhando aqui, tá? Aumenta o volume do YouTube, aumenta o volume do próprio computador, tá bom? Beleza? E aí, então, combinado, certo? Inscrição no evento e lista de presença. Assinou os dois, você tem o seu certificado, tá bom? E outra coisa, professor, agora é contigo. O pessoal vai fazer algumas perguntas no chat, tá? Você prefere que a gente te interrompa no final do assunto e faça as perguntas? Ou você prefere que a gente faça tudo no final? Não, pode interromper, até porque vai estar dentro do tema, né? Beleza. Então, Pode gente, interromper. então, pessoal, bom evento, tá? Nos sigam nas nossas redes sociais, tá? Para ter mais novidades sobre eventos, tá? A gente vai colocar aqui as nossas redes sociais. Se o professor quiser divulgar também as suas redes sociais para o pessoal acompanhar o trabalho, também pode divulgar, tá? É só enviar para mim no WhatsApp que a gente coloca aqui no YouTube. A lista de presença, ela vai ser disponibilizada no final, tá bom? 10 minutinhos ali pro final, vocês vão ter oportunidade de assinar a lista de presença, tá bom? Lá no finalzinho do evento, tá? Pode começar, professor. Eu vou até desligar aqui a minha câmera, tá? Pro professor conseguir fazer o evento dele. Vamos lá, meu povo. Então, pessoal, é um tema muito bom, né? É relevante, independente da formação, independente de qualquer coisa. É um universo grandioso, né? Que é essa era da IA. Então, eu vou passando aqui, né? Vamos entender um pouquinho da engenharia de prompt. Né? O que é que eu coloco? O que é que eu vou perguntar a IA? Né? Um exemplozinho aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui no chat GPT, certo? Eu chego e o que é que eu vou perguntar para ela? Né? Qual o tema eu vou pesquisar? Chego para ela e digo, olha, crie um banco de dados. Né? Crie um banco de dados. Para todos aí está claro que a informação está muito vaga. Mas se eu clicar aqui no Enter, o que é que ele vai fazer? Tá vendo? Ele vai criar um banco de dados da cabeça dele, né? Que eu não dei instrução nenhuma. Simplesmente coloquei lá, crie um banco de dados. Né? Uma instrução vaga, né? Uma instrução que não... Ele vai criar. Né? Lembra que é uma ferramenta. Ele vai ter que sair, né? Vai ter que dar uma saída. E aqui eu tenho um banco de dados. Aí você diz o que foi que ele pegou? Ele pegou, né, as minhas pesquisas.
né? Então, veja que ele vai procurar o que é que Marivaldo pesquisa, né? O que é que ele trabalha, o que é que ele faz. Então, ele chega aqui e fez, né? Eu trabalho também com atendimento de crianças especiais, né? Então, ele já pegou aqui e já fez, né? Em cima dos sistemas que eu já fiz, né? Ele também já vai lá. Agora, quando eu chego e digo, olha, criar um banco de dados para cadastrar todas as cidades do Brasil. Maravilha, meu povo. Agora está bem específico isso aí. Eu quero, né, um banco de dados para o cadastro de todas as cidades do Brasil. Se eu pegar de referência, né, pegar aqui, pronto, eu peguei essa daqui da tabela do IBGE. Então, eu especifiquei, né, e ele trouxe a direitinho, né, da forma que realmente eu solicitei. Então, assim, qualquer dúvida, pessoal, você já pode colocar no chat aí que eu já vou respondendo, ok? Então, vamos lá. As ferramentas, né, meu povo? As ferramentas de IA generativa, né, estão transformando o trabalho, mas a obtenção dos melhores resultados depende de como você as instrui, né? Como é que eu vou perguntar? O que realmente eu preciso? O que eu quero? É, você está em sala de aula, então você vai perguntar ao professor, naquele momento, o tema, né, da aula. Não adianta eu mudar o foco, né? Muitas das vezes você participa de uma reunião, a reunião ela tem um tema, mas geralmente traz outro tema, muda totalmente a reunião e no final não dá em nada, né? Quantas vezes aconteceu isso na vida real, né? Mesma coisa é um prompt, né? Um script mal escrito, ok? Uma introduçãozinha aqui só para a gente. Esse material vai ser disponibilizado para vocês. A engenharia de prompt, né, é a prática de criar instruções claras e eficazes para orientar as ferramentas de IA generativa, né, especialmente grandes modelos de linguagens, para obter resultados úteis e relevantes. Ela não exige conhecimento técnico, é uma habilidade que qualquer pessoa pode aprender. Então, independente da área, né, se tem estudo ou não, ela está lá, né? Ah, eu não sei escrever. Manda um áudio que vai funcionar, né? Mande uma foto, mande um livro, uma apostila, que ela vai tirar todas as instruções dali, né, de acordo com a sua necessidade. Pessoal, tá tranquilo? Parece que Aí eu sim, pergunto, professor. Não tem nenhuma pergunta no chat ainda. perfeito. Aí, uma pergunta simples, né? Quais das opções abaixo melhor descreve sua experiência atual com ferramenta de IA, né? Como ChatGPT, Gemini ou Copilot? Primeiro, nunca usei, né? Eu acredito que não, aqui não tem ninguém que nunca utilizou, né? Eu acredito que não, né? Dois, já usei uma ou duas vezes, mas não regularmente. Terceiro, eu uso ocasionalmente, né? Mas não tenho certeza de como devo fazer as perguntas. Quatro, eu uso regularmente, né? E desenvolvo algumas técnicas. E cinco, eu uso um tempo todo, né? E me sinto confiante com os avisos, né? Então, só para vocês refletirem, né? Como é que estão aí
a experiência de vocês. A engenharia de prompt consiste em fazer a IA funcionar melhor, orientando com clareza, com algumas estratégias, você pode reduzir as idas e vindas e obter melhores resultados mais rapidamente. Eu mostrei para vocês, meu povo, né, dois resultados aqui, né? Eu coloquei criar um banco de dados, mas não disse que banco de dados. O que ele fez? Ele fez um rastreamento dos temas que eu mais utilizo e criou, né? Mas tá vago, não tá? E aqui tá bem específico, né? Foi que eu pedi a ele criar um banco de dados para cadastrar todas as cidades do Brasil. Aí muitos, né, estão aí pensando, e eu vou para mandar ele criar o número da Mega Sena. Vou ficar rico. Não vai não, meu povo. Não vai não. Por quê? Lembre que né, a IA. Eu tenho um banco de dados monstruoso, né, onde ele vai coletando informação e criando as instruções, né, em cima das perguntas, vão criando a resposta. De fato, né, de fato, o ser humano, né, ele vai aprendendo dia a dia, né, e vai chegar um momento que você tem o conhecimento de acordo com a área que você escolheu, ou várias áreas, mas você aprendeu. Mesma coisa é a IA, certo? Tranquilo? Vou voltar aqui. E a seguir, né, vamos examinar os princípios e as estruturas que sustentam prompts claros e eficazes. Vamos fazer uma recapitulação, né? A engenharia de prompt é a habilidade de criar instruções eficazes para grandes modelos de linguagem. As LLMs, né, são treinadas para prever a próxima palavra em uma sequência com base em padrões, não para entender o significado ou um desejo explícito. Além do que, os dados de treinamento podem ter ensinado a eles, né? A formulação do prompt tem um impacto direto sobre a qualidade e a relevância da resposta da IA. Quando eu disse a vocês que eu vou pedir para gerar o número da Mega Sena, ele não prevê, meu povo, né? É uma sequência, então não adianta você sonhar, né? Eu vou fazer com que a IA gere os números da Mega Sena ou qualquer outro jogo, né? E não vai acontecer, ok? Seria muito fácil, né? A 3, né? A engenharia de prompt eficaz tem mais a ver com clareza e intenção do que com a gramática ou linguagem técnica. Muitas das vezes a gente se preocupa com caligrafia, isso para ela pouco importa, né? O que importa é a clareza, né, daquela informação, né? Quando a gente chega e diz, né, hoje é sábado, né? E 8 de agosto, né, de 2026. Então, tá claro, é uma informação clara, ok? 4. É possível melhorar o resultado tratando a IA como um colega de equipe, forneça a estrutura de contexto e analise, né, o que ela produz. Então, assim, quantas das vezes as pessoas, né, chegam e vai bater um papo com sua IA, né? Muita gente está transformando no psicólogo, no psicanalista, né? Está ali conversando e ela vai responder, né? Eu chego aqui, olha, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, olha. Eu, eu chego para a IA e digo, olha, né, eu gosto de carros antigos, eu tenho um Gurgel X12 1983. Poucos mecânicos hoje mexem, né, com esse tipo de motor A, motor de Fusca. Aí eu chego para a IA e digo, olha, quero trocar o óleo
do motor do Fusca 20W50 pelo 10W50 sintético, certo? Tem algum problema? Isso é meu cotidiano, certo, pessoal? Tem algum problema? Presta atenção agora, o que é que ele me diz, né? Depende principalmente do motor do seu Fusca, original ou retificado, ou do estado dele, em geral. O 20W50 mineral é o óleo tradicional recomendado para os motores box refrigerados a ar, especialmente em climas quentes e motores com maior desgaste. O 1050 sintético tem a mesma viscosidade em alta temperatura, que é o 50, mas, né, é fluido quando o motor está frio, que é o 10, proporcionando o melhor campo na partida, né? Você pode usar sintético? Sim, desde que, repare, ele já lhe dá detalhadamente, né? O motor esteja em bom estado, sem folgas excessiva, não haja vazamentos importantes, a pressão do óleo esteja dentro do normal, e ele diz também os problemas. Se o motor já está bastante desgastado, o óleo sintético pode evidenciar vazamento que antes não aparecia. A pressão do óleo na partida pode ficar um pouco diferente. E o consumo de óleo pode aumentar se houver desgaste em anéis, cilindros e guia de válvula. Então, observe, meu povo, que ele detalha. Por quê? A pergunta está clara. Não está clara, meu povo? Então, se eu chegasse para um mecânico, né, um mecânico experiente, provavelmente é a mesma resposta que ele vai me dar. Então, quando você já tem noção, né? Eu sei que o óleo desenvolvido para motor A, né, motores antigos, é o 20W50 mineral. Mas, né, eu fiz esse teste usando o óleo 1050 sintético, que é usado em motos, né, de competição, e que a maioria são refrigeradas a ar. E ele me deu a resposta aqui. Eu posso ter problema? Posso. Eu posso usar? Posso. Então, ele deu, né, o que pode acontecer, mas deixou claro, está bem detalhado. Não é isso, meu povo? E com alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Professor, a gente tem um delayzinho de 10 segundos, tá? Pro YouTube. Aí o pessoal pode Perfeito, mandar no chat as perguntinhas, tá? Se tiver. perfeito, perfeito. Então, vamos lá, meu povo. Um componente de um bom prompt. A engenharia de prompt eficaz consiste em fornecer a IA as informações certas, no formato certo, no momento certo. Prompts claros e funcionais, né, baseados em princípios éticos, podem melhorar significativamente, né, a qualidade e a relevância dos resultados. Então, quando eu falei de jogo, né, você imagine se tivesse uma previsão. Você imagine um jogo esportivo, que eu conseguisse saber que, né, meu time é o Grêmio, né? Eu acredito que tem muitos gremistas aqui nesse momento, né? Você imagina um cabra, né? De Sergipe, torcedor do Grêmio, né? Então, vocês imaginem, meu povo, que ele conseguisse fazer uma previsão. Né? Você imagina que bagunça seria, né? Então, não tem sentido. Então, eu preciso ter também a parte da ética e da moral que eu mencionei lá no início. Então, tem que entender isso, e os princípios da IA ela tá programada para isso, né? Até onde ela pode ir, né? Até quais informações eu posso compartilhar, né?
Aí vamos lá, escrever um bom prompt não é apenas dar uma instrução, trata-se de criar um quadro claro, né, para o seu companheiro de equipe de IA. Lembre lá que eu disse que a IA vira nosso parceiro de trabalho, né? E o que você quer? Para quem é? De quem é tom, né? Estrutura ou formato? Você precisa. Esta lição baseia nos fundamentos e introduz um conjunto de princípios confiáveis de elaboração de prompt, juntamente em 3 técnicas práticas para ajudá-lo a obter melhores resultados. Teste seus instintos de elaboração de prompt, né? Antes de mergulhar nos componentes de um bom prompt e nas várias técnicas de elaboração, vamos colocar seus instintos à prova. Imagine você estar colaborando, né, com o assistente de IA para elaborar um breve resumo de uma iniciativa governamental recente destinada a melhorar a saúde pública. Escreva um prompt que você forneceria a IA para gerar esse resumo. Considere que informações ou fonte você forneceria a IA, que instruções você daria a IA, qual nível de detalhes você deve fornecer. Dedique um momento para criar seu prompt, né? Então, eu vou chegar aqui para vocês um exemplo, olha. Uma informação que eu qual eu estou perguntando qual é o percentual de dengue por região do Brasil em 2026, certo? E vou perguntar. Observe que ele faz a pesquisa, né? Já vai direto no site lá do Ministério da Saúde, né? Ele está dizendo aqui que o Ministério da Saúde não publicou o percentual oficial de casos dengue por região para todo o ano de 2026. Os dados disponíveis são divulgados somente em números absolutos, né? A incidência por 100 mil habitantes. Então, ele botou aqui o Sudeste, a porcentagem, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Se eu fosse tomar uma decisão, né, de fazer um trabalho de vacinação, um trabalho de mensagem, né, de consciência para as pessoas, né, não deixar água parada, entre outras, né, qual região eu trabalharia mais? Né? Então, facilita ou não facilita, meu povo? Se a gente pegar um dados, né, do IBGE, você pega lá do início, né, que demorava 10 a 15 anos, hoje em tempo real, a informação, então eu consigo tomar uma decisão clara, uma decisão que muda totalmente, né, o resultado, porque 10 anos, pessoal, mudou muita coisa. 10 anos, uma comunidade, uma cidade, um povoado, né, ele tem uma transformação monstruosa. Então, como é que eu vou tomar decisão de algo que aconteceu 10 anos atrás? Veja como a tecnologia, ela não só mudou, mas transformou, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar, entretenimento, né? Saúde, educação, indústria, meio ambiente. Vocês imaginem que eu tenho lá, né, um satélite, né, fazendo análise em tempo real e fazendo a estatística, né, de como está o desmatamento, daqui a 15 dias, quanto vai chover, quais regiões, né, eu tenho um problema de seca, e quem tiver alguém aí do sul, né, o grande problema aí, né, da mudança climática, então isso já foi previsto, então as pessoas já se programam, né, para fazer sair, fazer algo, né, que não cause impacto
tão grande, né, que as pessoas consigam, né, sair sem ter danos físicos, né? Eu não falo materiais, que é quase impossível, né, você tirar a casa, né? Mas a vida é muito mais importante. Ok, meu povo? Então, observe que ele, né, já deu um resultado claro daquilo que eu solicitei. Então, isso facilita muito, muito, muito a tomada de decisões. Né? Eu preciso de ver, né, como é que está o índice de escolaridade, né, quantas pessoas ainda não sabem ler, né, quantas pessoas com deficiência. Então, quando você faz esse rastreamento, né, facilita, porque antigamente você precisava que alguém colocasse dados, né, o Google, você ia pesquisar, exemplo, eu cheguei aqui e perguntei. Professor, o seu áudio, ele fechou. Pronto. Eu perguntei aqui todas as cidades do Brasil em Excel. Então, ele me deu o site do IBGE, eu cliquei aqui e trouxe, né, todas as cidades do Excel. Depois eu vou mostrar para que a gente vai utilizar isso aqui, certo? Tranquilo? Então, eu tenho todas as cidades. Isso aqui é uma planilha que está lá de 2021, né? E se eu chegar agora para ele, ó, tenho uma planilha com todas as cidades do Brasil atualizadas. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele acessou o site do IBGE, né? Lembre que eu trouxe aqui 2021, ele já conseguiu trazer 2026, né? E gerou. Então, eu posso trazer aqui, gerar, baixar a planilha. Então, vejam, pessoal, o quanto, né, é importante, o quanto é poderoso isso aqui. Então, eu não precisei entrar no site do IBGE, ele fez isso para mim, porque ele sabe que o IBGE, né, que é responsável por essa área, vai estar sempre atualizado. Então, ele já pegou esses dados. Eu preciso é, importar para meu banco de dados. Eu tenho aqui o CSV. Né? Eu não uso Excel, eu uso LibreOffice ou OpenOffice. Ele já dá aqui no formato ODS. Né? Eu tenho Excel. Então, eu tenho essa opção também de gerar. Né? Então, vejam a importância e o poder, né, da IA no nosso dia a dia. Então, eu estou utilizando isso aqui em prol, né, de informações claras, precisas e rápidas. No instantinho ele gerou isso aqui e, se eu precisar, é só clicar e ele já vai direcionar para baixar. Beleza? Tranquilo? Professor, tranquilo. Nós temos uma dúvida aqui no chat do Bruno Xavier, que ele disse o seguinte: Professor, eu uso IA diariamente, principalmente com o notebook LM, em pesquisas, mas como faço para auditar as respostas, inclusive em relação à grande quantidade de informações na pesquisa? Então, exemplo, o que é que ele está perguntando, né? Então, quando é que eu consigo fazer uma auditoria? A partir do momento, né, que eu tenho ideia do que eu estou perguntando a ela. Eu vou chegar nessa parte já já de como a gente dividir, né, para poder ter certeza se é realmente aquilo que ele está trazendo. Ok? Ok, obrigada.
Parabéns aí pela pergunta, viu? Então, vamos lá, pessoal. É importantíssimo as diretrizes, né, pessoal? Regras. Então, no Brasil, o Centro de IA do Governo, em parceria com a MGI e a SERPRO, né, ela tem as diretrizes até onde eu posso ir, o que eu posso trazer. Não adianta eu chegar lá no chat e dizer: eu preciso de todos os dados de Marivaldo Pereira dos Santos, eu quero o CPF dele, o endereço, o número de cartão de crédito, né? E que ele vai trazer. Não vai trazer, pessoal. Existe, né, todas as diretrizes, o que pode e o que não pode, principalmente quando são dados sensíveis, né? Há muitas maneiras, né, diferentes de obter o máximo do seu sistema de IA. As melhores técnicas dependerão da tarefa em questão, mas pode ser útil pensar na IA como seu colega de equipe. Assim como seu colega, ela sai melhor quando você tem clareza sobre o que precisa e quando dedica um tempo para orientar e esclarecer. Quem usa IA em programação, por exemplo, né? IA, eu preciso de uma função para validar o CPF, certo? E, essa função está na internet um monte, né? Mas eu vou especificar aqui para ela. Vou chegar aqui para ela, né? Preciso de uma função CPF em JavaScript. JavaScript para a IDE NetBeans. Estou dizendo o validador, estou dizendo a linguagem, estou dizendo a ferramenta que eu vou utilizar. Está claro aqui, né, os recursos, né? Ele já me deu, além do CPF, validação de CNPJ, de CEP, de e-mail, de telefone. Então, se eu copiar aqui e colar no NetBeans, ele vai funcionar perfeitamente. Não adianta eu pedir algo, né, e não deixar claro que ferramenta eu vou utilizar. Algumas, né, mesmo que seja a mesma linguagem, mas tem sua particularidade. Eu vou chegar aqui, um exemplo aqui bem claro. Validar CPF. Além de tudo, né, ele colocou as mensagens, os comentários. Então, linha a linha, tá os comentários do que ele faz, tá vendo? Olha, bem claro. Respondendo a pergunta do nosso colega aqui, né? Então, quando é que eu sei que isso aqui está certo?
quando eu fizer o teste, certo? Eu preciso testar, né? Não adianta eu chegar, jogar um validador e jogar para o cliente sem ter certeza que realmente vai funcionar. Vamos ver se vai rodar aqui de primeira. Não rodou, teve alguns probleminha aqui. Eu não vou corrigir agora, né? Mas, se eu pego isso aqui, já jogo lá, né, no cliente, ou se alguém pediu essa função e já jogo lá, ela tá com problema, não é verdade? Mas, observe que a estrutura funciona direitinho. Aí, se eu chego aqui e digo, olha, faça também em Pascal. Mudei a linguagem, mas independente, ele vai fazer do mesmo jeito, né? Então, pedi lá JavaScript, agora eu pedi em Pascal. Para quem não conhece o Pascal, Delphi Lázaro, né? Quem é do meu tempo aí sabe, né? Lá no nossos algoritmos, né? Em Turbo Pascal. Mas aqui, pessoal, tá bem claro. Ele já deixa aqui e eu preciso fazer o quê? Testar. Eu preciso testar. Então, eu preciso entender como é que funciona, né? Como é que funciona o CPF, né? Ali tem uma sequência matemática, né? Que valida se é válido ou não. Pessoal, alguma pergunta? Tá claro? Professor, nós temos uma pergunta no chat feita pela Madalena. Ela perguntou o seguinte: se os termos agente e prompt são a mesma coisa? Então, eu crio, né, você cria seus agentes, praticamente são a mesma coisa, né? Então, eu tenho meus agentezinhos e a questão de organização, basicamente a mesma coisa. Beleza? Tranquilo, Luana? Tranquilo, professor. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, essa live fica gravada no YouTube, tá? Vocês Tá perderem gravado, alguma viu? coisinha ou outra, fica gravada. Aí vem, né, pessoal? Há muitas maneiras diferentes de obter o máximo de seu sistema de ar. As melhores técnicas dependem da tarefa em questão. Mas pode ser útil pensar, né, IA como seu colega, aquilo que eu afirmei para vocês. Então, vai virar seu parceiro de trabalho, né, de entretenimento, do que for, né? E vamos lá para dois exemplos aqui. Exemplo 1, faça algo com esses dados para que eles tenham aparência melhor e ajude as tomadoras de decisão a entendê-los, né? E o 2, crie um resumo de uma página que destaque as principais tendências e apresente em formato de tabela para o público de políticas públicas e para a mídia. Então, eu tenho a primeira muito vaga,
né, faça algo com esses dados. Que dados? E tem uma segunda, né, bem específica. Crie um resumo de uma página. Então, eu vou dizer qual a página, que destaca as principais tendências e apresenta em formato de tabela para o público de políticas públicas e para a mídia. Então, são duas perguntas, mais uma bem vaga. Eu coloquei lá, né, quando eu disse, cria um banco de dados. Que banco de dados? Mas ele não vai perguntar que banco de dados. Né? Vejam que é um algoritmo. Ele vai me dar uma resposta de todo jeito. Seja uma resposta vaga ou uma resposta, né, com maturidade em cima daquilo que eu estou perguntando a ela. E, né, qual delas você acharia mais fácil de seguir? Provavelmente a segunda, né? Ela é clara quanto à tarefa, ao formato e a quem destina. E esse, né, você achar que é mais fácil de seguir, é provável que faça a tarefa melhor. A mesma lógica se aplica ao apresentar um prompt a IA, instruções claras, precisas e simples. Fazem uma grande diferença na qualidade dos resultados. E simples, pessoal. Siga esses 4 passos: contexto, a tarefa, a expectativa e a fonte, né? Eu posso especificar de onde ela vai tirar as informações. Então, quando a gente chega e diz, eu vou confiar, né? Primeiro, veja, pergunta ela a fonte, né? E faça uma análise da fonte. Então, é muito importante você saber, né? E ela vai lhe dizer. Você sempre vai perguntar a fonte, aí vocês vão lá pesquisar se realmente é válido ou não. Porque muita coisa ela cria, né? E você vai perceber que não tem sentido nenhum. Muitas das vezes em provas, né, a gente faz uma pergunta, o aluno pergunta lá ao ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, e ele não lê. Quando você vai corrigir a prova, está lá, né? Tem né, nada, né? Então, o cara nem leu, né? Ele não fez nem tirou um tempinho para ver a fonte, né? Ver lá um texto lindo, maravilhoso, claro, ele foi treinado para isso, criar um texto lindo, maravilhoso. Mas se você não, né, compreender aquilo que ele está dizendo, muitas das vezes não tem sentido, é algo vago. Ok, meu povo? Professor, temos mais uma pergunta aqui do Bruno Xavier, que ele questiona se a persona é importante ou não. Tipo, entre parênteses, você é especialista em tal? Então, deixa eu entender a pergunta dele. Quando ele fala especialista na área daquilo que você está perguntando, é isso? Acredito que sim, se é necessário especificar, né? Isso é importante. Quando eu digo o contexto, a tarefa e a expectativa, né? Quando eu disse lá validar o quê? O CPF. Então, eu preciso de um sistema que o usuário, ao cadastrar o CPF, o sistema automaticamente ele já valida se é um CPF válido ou não, né? Então, eu tenho que compreender, né, que não adianta você jogar um sistema lá que não valida CPF e no final você vai ter muito problema quando gerar uma nota fiscal, né, quando for gerar um boleto, quando for, né, buscar essa pessoa, porque o CPF dela é inválido, não teve um processo de validação. E isso aconteceu muito no início da automação, né? Quando eu comecei lá em 2000, né, com o sistema de loja de automação comercial, era muitos problemas. Né? Quando teve a integração com o boleto bancário, muitos problemas com dados errados. Né? E hoje, com cupom eletrônico, com nota fiscal eletrônica, com integração com o banco através do Pix, então é necessário os dados têm que estar corretos, né? E somente agora com essa nova mudança, com essa mudança tributária, né? O software está cada vez mais integrado e com validadores, N validadores, para que não haja nenhum problema com dados. Ok?
Espero ter respondido sua pergunta. Ok, professor, obrigada. Então, pessoal, contexto, tarefa, expectativa e fonte. Então, eu tenho toda a noção daquilo que eu estou perguntando e tenho uma expectativa da saída, né? Então, muitas das vezes a gente faça uma poesia, né? Eu sou poeta, eu escrevo poema desde os 9 anos, então assim, o que é que eu vejo, meu povo? A poesia, né, ela é coração. Então, quando a gente manda uma máquina fazer uma poesia, eu acho que acaba todo esse sentido, né? Como a música, né? Eu acho que o sentido de escrever, de transmitir a emoção, é algo humano. Então, quando a gente diz passa, né? E você diz, será que foi um ser humano ou foi uma máquina que criou aquilo ali? Então, vai perdendo as emoções. Por isso, o nosso cuidado, né? O que, até onde a máquina pode ir e até onde o ser humano tem que ir. Quando a gente assiste esses filmes, né, a gente pega lá 83, o Exterminador do Futuro, ninguém imaginava que aquilo poderia acontecer, né, das máquinas. Quando a gente vem nos anos atuais, né, quando você vê os Vingadores, né, quando a inteligência artificial ela toma o controle e a gente diz, isso pode acontecer? Né, uma interrogação. Imagine que as máquinas, né, ela consiga fazer um upload da consciência dela e você destrói o corpo e ela vai para outro, para outra através da internet. E você imagine, se a gente imaginar, né? Será que é possível isso aí? E os filmes estão aí mostrando, a gente já vê alguns problemas aí entre as grandes Big Tech, né? Que a IA, ela alterou o comportamento. Então, é algo que eu acredito que vai acontecer sim, né? E o homem tem que estar com o conhecimento e o controle, para que ela sempre esteja no controle da inteligência artificial e das máquinas. Aí no contexto, o que é que o contexto? Né? O contexto fornece o pano de fundo. A tarefa indica claramente o que a IA precisa fazer. E a expectativa descreve o formato ou o detalhe específico do que você precisa. E a fonte oferece referência ou dados para garantir a precisão. Aí agora a gente responde a questão lá, né? Como é que eu vou ter a certeza? Através da fonte. Né? O que é que eu preciso? O que é que eu busco? Né? Eu preciso de um texto, né? De um livro de história. Então, no mínimo, eu tenho que entender, saber a fonte. Né? Eu quero daquele autor. Então, faça um resumo do autor tal. Então, eu tenho uma consciência que eu vou lá fazer uma análise e vou ver que realmente foi feito através daquela fonte específica que você colocou lá. Pessoal, tá tranquilo? Eu quero ouvir você dizer, é show, papai. Coloque nos comentários, viu? Se você tá prestando atenção, coloque aí. Não temos nenhuma pergunta ainda, professor. Quero que vocês coloquem pelo menos, é show, papai. Tá show. Então vamos lá, pessoal. Digamos que você tem uma tarefa, né, de preparar um resumo sobre a nova lei de proteção de dados digitais para um departamento. Uma boa sugestão para isso seria algo como: estou preparando um resumo para altos funcionários do governo para informá-los sobre a lei de proteção de dados digitais. Forneça um resumo conciso desse relatório, anexado como PDF, destacando as principais recomendações de especialista e estatísticas importantes do relatório. Apresente isso em tópicos adequados para um resumo de política direcionada a formuladores de políticas governamentais. Pessoal, vejam que pronto, né? Então, está bem específico, né? Está bem detalhado. Então, não tem para onde a IA
sair dessa direção, porque você deixou amarrado, né? Está todo direcionado. Então, não tem que se preocupar no prompt desse, né? Numa pergunta dessa, porque eu chego e digo, né? Hoje é 8 de agosto. Pessoal, eu tenho consciência, vocês têm consciência, que hoje é 8 de agosto, né? Um sábado, né? De 2026. Então, se eu chegar e dizer bem assim, hoje é sexta-feira de 2025, todos aqui vai questionar. Não, Marivaldo. Hoje é 8, né, de agosto de 2026. Beleza, meu povo? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. E o pessoal tá colocando, viu? No chat mesmo. Show, papai! Colocando lá. Então, pessoal, o prompt abrangente, como esse, né, provavelmente ele terá um resultado desejado. Primeira técnica, né? Perguntas de esclarecimento. Depois de fornecer o contexto, a tarefa, a expectativa e a fonte, você pode pedir à IA que faça pergunta de esclarecimento para garantir que ela tenha o que precisa para executar a tarefa, como você pretende. Por exemplo, o que você precisa de mim para realizar essa tarefa com eficiência? Então, ela vai lhe perguntar, né? Observe, quando eu coloquei aqui, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou sempre passar aqui do Gugel, né, que não sei se muitos aí conhecem o Gugel, né? Outra perguntinha aqui, ó, do Gugel. Posso colocar o exaustor no compartimento do motor do Gugel X12. Motor 1600, refri. Observe. Aí está me dizendo que sim, é possível instalar um exaustor. Observe o que é que vai acontecer. Ó. Os cuidados, tá vendo? Recomendações, minhas sugestões. E ele já me diz aqui, né? Posso indicar o melhor local para instalar. Se eu disser sim, olha o que ele faz. Ó. É maravilhoso ou não é, meu povo? É show, não é? É show, papai. Quem não conhecia o motorzinho do Gugel X12 do professor Marivaldo, é isso aqui mesmo, meu povo. É um O pessoal tá motorzinho. animado no chat, viu? Que bom. É um motorzinho. Aí você diz, rapaz, será que esse cabra doido botou mesmo o exaustor? Eu botei, meu povo, eu botei. Quem já me conhece pessoalmente, lá na arte, dos meus alunos que estiveram aqui, já viu lá eu chegar lá com o meu Gugel X12, 1983, com minha caixinha de som. É massa demais, meu povo. Então tá aqui, olha, o exaustorzinho, eu instalei aqui. Aí você diz, qual foi o teste que você viu a eficiência? Pessoal, a temperatura ela melhorou de 15% a 20%. Então, assim, muitos, né, isso aqui, os carros modernos não têm, né, mais essa. Então, esquenta muito, é o motor a ar. Então, quando você anda de baixa velocidade, não tem ar circulando. Então, a temperatura vai lá para cima. Instalei isso aqui e melhorou, né? Mas tem que ter um monte de cuidado. Ele está deixando bem claro aqui, veja o fluxo recomendado, tá vendo? Olha, retirar o ar quente, motor 1.6, turbina original, entrada de ar frio, o exaustor deve expulsar o ar, não contrário, né? Ele diz aqui qual é o exaustor usar, 12 volts, 7 a 8 polegadas, vazão acima de 800 milímetros, né? Baixo consumo, 5 a 8 amperes.
a ligação elétrica, tá vendo aqui? Aí, detalhe, ó, o interruptor térmico, ou seja, quando ele deve ligar. Ligar quando chegar a 70, 75 graus e desligar quando chegar a 60 graus. Tudo ele me diz aqui. E ele ainda pergunta, se desejar, posso desenhar o esquema completo de instalação. Eu só preciso dizer sim, certo? Porque ele vai estar sempre me perguntando lá no final. Então, ele já vai criar a imagem. Olha, quando você utiliza consciente, né? E você sabe o que você está perguntando, ele vai fazendo. Eu perguntei se eu podia, né? Mas eu já tinha feito. E ele deixou claro lá. O que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma instalação bem feita, porque o projeto do motor do Fusca de 1937, para quem não conhece, né, lá nos anos 50, 60, 70, 80, tinha muito incêndio com o Fusca Kombi. Por quê? O carburador fica em cima do distribuidor, né, onde passa a corrente elétrica. Então, quando não fazia a manutenção correta, qualquer vazamento caía logo em cima da parte elétrica. Então é fogo, meu irmão. E o Fusquinha e a Kombi motor é atrás. Quando você vê, né, que o fogo já tomou conta de tudo, você está vendo, você está ali na frente. Então, hoje, né, os carros pegam fogo, mas você vê logo na frente. O Fusquinha não. Quando você via no fio, o fogo já estava queimando os cabelos das pernas. Então, olha, veja que coisa maravilhosa, meu povo. Olha, ele já criou, né, já está mostrando aqui detalhado, olha, tudo certinho, como fazer, como ligar, fusíveis, o tipo de fusível, né, o tamanho, tudo, meu povo, tudo certinho. Então, isso é maravilhoso. Né? Exemplo, eu tenho dúvida de qual peça, né? Exemplo, eu tenho muita dificuldade de encontrar peça, então eu chego para o chat e digo, onde é que eu encontro o retrovisor? Ele não é retrovisor do Gugel X12, é do Chevette. Então fica muito mais fácil de você encontrar as peças. É show ou não é, meu povo? Professor, uma dúvida. O chat, né, GPT ou Cloud, né, eles guardam os chats, certo? Mas se eu Certo. abrir dentro da minha conta mesmo, com aquele tanto de chat na lateral esquerda, se eu abrir um novo chat e digitar lembra de tal conversa ou falando sobre tal conversa, ele vai conseguir me responder com exatidão qual conversa? Vai. Ele vai buscar lá as informações. Quando eu coloquei no início, cria um banco de dados, ele pegou as informações de pesquisa que eu fiz sobre a EE, né? Educação especial. Então, ele já foi em cima dos antigos, mesmo que eu coloquei um novo, né? Dentro daquela conta que eu estou, né? Lembre que eu estou logado. Agora, se você faz sem logar, né? Eu quero sem oculto, ele não vai conseguir, não. Mas se você tá como eu estou aqui, olha, ele vai pegar Beleza. Ele busca os no antigos. histórico, né? Isso. Eu boto mesmo no novo chat, ele vai buscando os mais antigos. Ok? Se eu conversar agora do Gugel, mesmo que eu crie um novo, ele já vai conversar comigo e ele sempre vai dizer, olha, tal dia você, seu carro já tem exaustor, mas continue fazendo isso. Ele sempre vai buscando os dados, né? Ele vai sempre registrando esses dados. Inclusive, exemplo, eu faço e digo, olha, eu fiz dessa forma e deu certo. Essa informação é guardada e outra pessoa, ele vai usar essa informação para outra pessoa distinta de outro lugar, porque ele sabe que eu fiz, deu certo e ele vai utilizar essa informação para outras pessoas também. Beleza. Então, por isso é importante não mexer com dados sigilosos como CPF, né, como dados que possa prejudicar as pessoas. Por quê? Lembre que ele guarda essas informações. Então tem que ter muito cuidado, né, para que não haja, né, o acesso de outras pessoas a um dado sensível. Então tenha muito cuidado do que você coloca
pessoal também. Então tem que ter muito cuidado também, pessoal. Beleza? É show, papai? Beleza. Por que eu tô perguntando isso? Porque nas primeiras versões dessas IAs, lá em meados, né, de 2025, 2024 ali, isso não tinha, né, essa busca, né, e com a evolução foi se tratando dessa forma, né. Inclusive, o que é que está acontecendo? Um exemplo, o Office 365, né, que está lá o copiloto, que na verdade é o ChatGPT que está ali, né? E você pode prestar atenção no e-mails, né, LinkedIn, que é tudo Microsoft, então veja que ele está ali fazendo, integrando tudo. Então, muitas coisas você diz, oxente, eu vou ter o LinkedIn e está vindo para cá, porque está tudo integrado, né? E cada vez mais essa integração. Quando a gente fala da Meta, por exemplo, né, é o que está mais próximo do ChatGPT. E, e quando a gente, por exemplo, Facebook, Instagram, né, WhatsApp, é uma informação muito relevante quando você fala, exemplo, eu estava em cima da minha casinha lá no sítio, instalando uma placa solar, e eu mandei um áudio para meu primo, o Raimundo, rapaz, se eu tivesse um gerador ali, porque lá é off-grid, eu não tenho energia da rede, se eu tivesse um transformador aqui de pelo menos de 800 watts, numa emergência, eu resolveria muito problema, muita coisa aqui. Aí quando eu desci, que eu fui olhar o celular, tinha lá propaganda Magazine Luiza, gerador tal, tal, Mercado Livre, gerador tal, tal. Quando eu cheguei em casa, que eu liguei a TV, tava lá propaganda, gerador tal, tal. Então, ele está sempre ouvindo. E no final, eu acabei comprando, porque foi tanta informação que você veja o marketing quanto é poderoso. E o quanto o marketing hoje ele está ganhando com as IAs, né? Porque todo momento ele está nos ouvindo, beleza? E é engraçado mesmo, professor, porque às vezes a gente não chega nem a falar, mas a gente pensa e aparece o anúncio ali, né? Né? É, a, a Madalena, professor, ela mandou uma pergunta aqui que é muito pertinente também a essas questões relacionadas ao chat que nós estamos conversando. Ela questionou como faz para gerar um texto sem formatação, porque os textos do chat GPT, normalmente, eles seguem sempre o mesmo padrão, né? De parágrafo, de hífens, de ponto e vírgula. Se tem alguma forma disso ser feito sem essa formatação que o chat gera normalmente. Aí você vai solicitar que ele vai fazer. Você vai solicitar, você pode determinar a BNT, né, a BNT2, ou sem a BNT, um texto solto que ele vai fazer também, formato TXT do bloco de nota. E vai deixar igualzinho lá com o bloco de nota. Né? Você vai dizer a ele, eu quero padrão bloco de nota, eu quero sem formatação nenhuma. Ele vai fazer. Beleza? Belezinha, É professor. como um artigo. Eu quero um artigo no formato ABNT, ABNT2, tal, tal, ele vai deixar igualzinho, né? O que muita gente, às vezes, diz, eu quero gerar um artigo, eu já peguei muitos alunos assim. O aluno, desde o início, né, eu vou falar sobre energia solar, por exemplo, né? Automação com energia solar, usando a IoT, né? Automação de irrigação, totalmente off-grid, por exemplo. E pronto, o cara começa no semestre, eu digo, beleza, está escrevendo ali, mas ele chega e diz, oxe, vou pedir o chat GPT, ele vai fazer tudo para mim. E é aí quando a gente começa a pegar, né, diz, oxe, coloca isso aí na prática, onde você achou esse sensor aí? Onde é que você achou esse formato, essa palavra aí? Então, é muito importante, né? Quando a gente diz o contexto e aquilo que a gente está fazendo. Eu posso usar para melhorar,
mas eu não posso usar para fazer tudo para mim, né? A ideia humana, né? A pessoa, ela tem que estar sempre no comando, ela tem que entender e compreender aquilo que ela está pedindo. Ela é um complemento, é uma ajuda, né? É uma pesquisa. Então a gente tem que estar sempre ciente disso aí, ok? Aí vem a segunda técnica, né? O prompt de cadeia de raciocínio. Essa é uma técnica que você orienta a IA a mostrar o seu raciocínio passo a passo, em vez de ir direto para uma resposta. Por exemplo, em vez de perguntar, essa política é eficaz, você pergunta, liste as metas da política, as medidas tomadas e o resultado até o momento com base nisso. Aí, no final, você diz, a política é eficaz, então ela vai fazer, né, um, um, uma base, né, de vários questionamentos até chegar no que você quer, que é a política eficaz. E isso vai lhe dar uma consciência dos tópicos e você vai poder fazer uma melhor análise. Isso incentiva o modelo a refletir sobre o problema, o que geralmente leva a respostas mais precisas, transparentes e ponderadas, especialmente úteis para decisões complexas ou tarefas analíticas. Em vez de pedir a IA para fazer tudo de uma vez, você orienta por meio de uma sequência de prompts focados, cada um baseado no anterior. Por exemplo, prompt 1, resuma essa política em 3 pontos. Prompt 2, agora transforme esses pontos em uma explicação em linguagem simples para o público em geral. E prompt 3, escreva uma publicação curta para redes sociais para comunicar essa atualização. Viu, pessoal, como é que fica tanto para controle, porque você consegue, né, ver a estruturação e no final ele já vai, né, criar de acordo com a sua necessidade, que é publicar mensagem curta em redes sociais para comunicar, ok? Professor, o Bruno perguntou aqui se essa técnica de perguntar pode ser no mesmo prompt, que Pode sim, essa daí que você está mostrando na tela. pode sim. Viu? Você já coloca a sequência, né? Passo 1, passo 2, passo 3 que ele vai fazer, ele vai entender. Ok? Ok, maravilha. O pessoal tá perguntando no chat, professor, até que horas que vai? Vai até 11 horas, tá bom, pessoal? Até 11 horas. Pessoal, vocês têm que dizer, vamos até as 15 horas, né? Vamos até as 17 horas, né? Eu sei que muita gente aí quer tomar cervejinha gelada. Tô ligado em vocês. Então vamos lá, pessoal. Essa abordagem passo a passo ajuda a garantir clareza, precisão e tom, o que é especialmente útil para adaptar o conteúdo para diferentes públicos ou formatos no setor público ou qualquer outro setor. Por último, mas certamente não menos importante, seus prompts precisam ser éticos e responsáveis. Vejam, pessoal, que fala muito de ética, né? Certifique-se que familiarizar com as diretrizes ou estrutura estabelecida pela sua organização ou com os padrões nacionais. Isso significa seguir regras ou princípios claros e definidos para garantir o uso responsável da IA, com a proteção de informações pessoais, privacidade, a comunicação aberta do uso da IA, transparência e a prevenção ativa de viés, né, injustos. Então, eu já tenho comentado isso com vocês, muito cuidado com informações pessoais. Tenham muito cuidado, ok? Sempre levar em consideração privacidade, não compartilhe dados confidenciais sem permissão, transparência, divulgue claramente seu uso de IA, viés, garanta uma linguagem inclusiva, imparcial e respeite a diversas perspectivas. Ok, meu povo? Tá tranquilo até aí? É show, papai! E, em resumo, né, os prompts eficazes combinam componentes essenciais, clareza, precisão, simplicidade, considerações éticas e técnicas de prompt estratégica.
Lembre-se, contexto, né? Vamos lá, o contexto. Forneça o histórico ou enquadramento de função necessária para que a IA compreenda a tarefa. E a tarefa seja explícito sobre o que você deseja que a IA faça. E a expectativa? Defina tom, formato, lembra o formato lá? As restrições para o resultado e a fonte. Vincule ou anexe as informações relevantes que a IA deve considerar. Então, é muito importante, pessoal. Seguindo esses passozinhos aí, não tem como errar, não. Ela vai lhe ajudar como ferramenta, como parceiro de trabalho, né, como parceiro de entretenimento, né, como seu psicólogo, né? Então, vai ajudar muito. E tenha muito cuidado com o que está acontecendo muito, né? As pessoas estão deixando de ir ao médico para automedicação. É só muito cuidado. Você chega lá e diz, eu quero um medicamento para ficar forte, para isso, para aquilo. Tenha muito cuidado com isso aí, certo? A IA não é médica, né? Ela lhe orienta, lhe ajuda, mas não substitua, né, para não interferir na sua saúde, no seu bem-estar, ok? Agora vem o refinamento e a otimização de prompts, pessoal. Mesmo prompts bem elaborados, nem sempre obtém a resposta perfeita na primeira vez. É por isso que o refinamento ou ajuste do seu prompt com base no resultado do modelo é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Pense nisso como edição, né? Você está melhorando não apenas os resultados da IA, mas sua própria estratégia de comunicação. Às vezes, seu primeiro prompt não lhe dará exatamente o que você precisa. Não há problema nisso. O refinamento é uma parte normal do processo. Quanto melhor você for em moldar e remodelar seus prompts, mais útil a IA se tornará. Toda vez que a IA produz um resultado, é importante avaliá-lo criticamente. Por exemplo, se você solicitou a IA um breve resumo da política, mas a resposta não continha detalhes importantes, você verificaria: ela é factualmente correta? Ela aborda totalmente o tópico solicitado? O tom é adequado para o público-alvo? Essa avaliação ajuda a garantir que os resultados tendam atenda totalmente às suas expectativas. O refinamento interativo significa ajustar seus prompts com base nos resultados iniciais. Digamos que você pediu a IA para resumir um longo memorando, mas obteve algo vago. Você poderia fazer um acompanhamento com: você pode destacar os principais argumentos e tópicos. Em seguida, refine novamente. Torne a linguagem mais simples para um público geral. A cada vez você orienta o modelo para atender melhor às suas necessidades. Esse vai e vem, né, ajuda você a aprender o que funciona com o tempo. Você ficará mais apto a reconhecer quando o prompt, né, precisa ser ajustado. Pessoal, tá tranquilo até aí? Um equívoco, né, comum é pensar que o prompt precisa ser perfeito. Na realidade, um bom prompt tem mais a ver com clareza do que com a gramática ou pontuação. Não há problema em escrever em linguagem simples ou em sua voz natural, desde que seu prompt seja específico e conceitualmente sólido. Outro mito é que o único prompt serve para tudo. Na prática, experimentar pequenas mudanças, como reformular uma pergunta ou acrescentar mais contexto, pode ter um grande impacto. Aqui vai uma dica profissional, né? Crie seu próprio banco de prompts, né? Ele é uma coleção simples de prompts que você ou a equipe usa regularmente. Isso não é apenas economiza tempo, mas também ajuda outras a aprender como que funciona. Então, somente colegas de trabalho, equipes, né? Quem trabalha na área de desenvolvimento, usando o Scrum, por exemplo, eu tenho lá já uma coleção de prompt, né, que vai ajudar a equipe. Ah, eu estou precisando disso aqui. Está lá no banco, né? Vá lá e já especifique, já detalhe o que é que ele faz, né?
E isso vai ajudar muito a equipe. Então, eu não vou estar precisando remodelar o prompt, porque eu já tenho uma estrutura, já tenho vários prompts para poder resolver um determinado problema. Tranquilo, meu povo? É show, papai, ou não é? Muita atenção, meu povo. Atenção. Os resultados da IA podem conter imprecisões, conhecidas como alucinações ou vieses. Os prompts claramente estruturados, exemplo explícito e técnicos, como o prompt de cadeia de raciocínio, ajudam a gerenciar as alucinações. Para gerenciar vieses, você deve solicitar explicadamente, né, uma linguagem inclusiva, imparcial e verificar a resposta de várias perspectivas. É importante manter um humano no circuito, né? Isso significa que você ou outra pessoa deve revisar o resultado da IA antes que ela seja usada, especialmente em contextos públicos ou de alto risco. Então, a figura humana, meu povo, ela vai estar sempre em primeiro lugar. Né? Sempre. Lembre que o trator autônomo está lá trabalhando sozinho, mas tem alguém comandando em algum lugar. Né? Lembre que a nave espacial do Elon Musk bateu na Lua, mas tinha seres humanos comandando, dando comando, né, para ela bater na Lua. Então, tudo tem um ser humano na base, né, controlando, dizendo o que pode e o que não pode. Lembre que a figura humana ela vai estar sempre em primeiro lugar. Né? Não adianta criar o exterminador do futuro, meu povo, né? Porque o ser humano ele vai criar, no mínimo, um Robocop para destruir esse exterminador. É show ou não é, meu povo? Tranquilo, Luana? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. É show, papai. Implementando na prática a elaboração de ética de prompts em contexto. Até agora, nos concentramos em como estruturar os prompts para clareza e precisão, e como refinar os prompts para obter o máximo de seu sistema de IA. Mas, no serviço público, né, motivar de forma eficaz significa também motivar de forma responsável. Isso significa aplicar as estruturas jurídicas e éticas do seu país, especialmente quando se trabalha com informações sensíveis. Vamos tomar como exemplo a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? Destina-se a proteger a privacidade e a dignidade das pessoas, regulando a forma como as instituições públicas recolhem, tratam e armazenam dados pessoais. Ela estabelece direitos claros para o cidadão, incluindo o consentimento, o acesso e a supressão de dados, e atribui responsabilidades jurídicas às organizações públicas. Lembre quando você está fazendo sua matrícula na faculdade, né, você assina um termo, se pode ou não publicar uma foto sua, né, entre outros. Inclusive nos ensinos, né, infantil, né, fundamental maior, fundamental menor, ensino médio, hoje já é lei, né, pedir autorização, se for de menor, aos pais. Se for de maior, você mesmo é o responsável. Mas você está assinando um termo, a instituição tem plena responsabilidade, né, de publicar as informações. Ok, meu povo? Então, como você garante que seus prompts respeitem esse direito, incorporando-os diretamente de forma como você instrui a IA? Aqui está um exemplo de prompt projetado para ajudar um servidor público a assumir um novo projeto de IA para o responsável pela privacidade de dados de uma organização. Ele mostra como comunicar uma tarefa de forma clara e, ao mesmo tempo, em que respeita normas jurídicas e éticas. Estou elaborando, né, um memorando para o nosso oficial de proteção de dados, que resume em uma nova ferramenta de serviço público impulsionada por inteligência artificial que está sendo testada em nosso departamento. Contexto. A ferramenta coleta dados demográficos de uso de serviço do cidadão e pode incluir dados potencialmente confidenciais. Tarefa.
Identifique as considerações da LGPD relevantes para a implantação da ferramenta. Para cada caso, informe se é necessário consentimento, qual é a base jurídica aplicável segundo a LGPD, por exemplo, consentimento político à pública, segundo o artigo 7.3. E se é preciso aplicar a minimização ou a não minimização dos dados. A expectativa. Apresente a sua resposta em uma tabela com colunas princípio ou direito da LGPD, base jurídica ou requisito, recomendação, consentimento ou proteção. Use um tom formal adequado para o resumo de política. E aqui está a fonte, né? O link do documento que vocês vão fornecer para a ferramenta. Ok, meu povo? Está bem claro aí? Veja que a internet ela já foi um mundo sem dono, mas hoje cada vez mais está tendo as restrições. A gente está vendo aí imagens, imagens de fotos, pega uma foto do professor Marivaldo, e transforma em qualquer outra coisa aí. Isso pode gerar um impacto muito grande, na vida social do professor Marivaldo, na vida profissional do professor Marivaldo. A gente tem que ter o maior cuidado do mundo, pessoal. Às vezes uma brincadeira que sai daquela roda de amigos ali e vai para o mundo. Lembre que deixamos de ter um diáriozinho que movimentava dentro daquela região para um mundo que não tem limite, que é a internet. Ok? Tranquilo, meu povo? Tranquilo, professor. Esse prompt combina os 4 princípios componentes que incorpora a privacidade, conformidade legal e confiança do público. É um exemplo de como a elaboração ética de prompt não é uma restrição, e sim uma oportunidade de desenvolver simultaneamente conhecimento de IA e ética de dados. É show, não é, meu povo? Vou mostrar aqui os exemplos básicos que eu fiz lá no início com vocês, mas como criar os comandos eficientes, vou especificar mais dentro da área de TI, mas para qualquer área, beleza? Então vamos lá. Como criar comandos eficientes para inteligência artificial, exemplos práticos de aplicações reais. Então vamos lá. O que é engenharia de prompt? Você já sabe, que é técnica para elaborar instruções claras e estruturadas para uma IA. O objetivo é aumentar a qualidade, precisão e utilidade da resposta. Um bom prompt reduz a ambiguidade e orienta o resultado esperado. Prompt fraco e prompt forte. Fraco, cria uma atividade sobre inteligência artificial. Forte, define papel, público, objetivo, duração, conteúdo e formato. Quanto mais relevante for o contexto, maior tende a ser a utilidade da resposta. Olha que coisa maravilhosa, meu povo. A gente tem aqui a fórmula, P mais C mais T mais R mais F mais E, P, papel. Quem a IA deve representar? C, contexto. Qual a situação? T, tarefa. O que deve ser feito? R, restrições. Quais limites deve ser respeitado? F, formato. Como a resposta deve ser apresentada? O E, exemplo, que modelo ou referência deve orientar a resposta? Defina o papel. Exemplo, atue como professor universitário de computação. O papel direciona a linguagem, profundidade e perspectiva. Use papéis específicos quando isso realmente ajuda a tarefa. Então, quem é que está pedindo esse material? Quando você, eu sou aluno, eu sou professor, eu sou diretor, eu sou presidente, eu sou engenheiro civil, eu sou pedagogo, eu sou psicólogo, eu sou médico. Então, ela já vai alinhando de acordo com o seu papel. Ok?
forneça contexto, explique para quem é a resposta, informe o nível de conhecimento, situação, objetivo e informações disponíveis. Exemplo, a aula é para alunos do terceiro semestre de ADS. Defina a tarefa, use verbos claros, criar, analisar, comparar, corrigir, resumir, explicar, desenvolver. Evite pedidos vagos como faça algo interessante. Exemplo, crie 8 questões objetivas sobre banco de dados. Então, essas são as dicas, meu povo. Tem mais aqui um pouquinho, termina já. Estabeleça restrições, defina quantidade, né? Tempo, público, nível de dificuldade ou tecnologia. Exemplo, a atividade deve durar 60 minutos e ter 5 questões. Restrições ajudam a controlar o resultado. Defina o formato da resposta. Tabela, tópicos, roteiro, código, relatório, slide ou passo a passo. Exemplo, apresente cada questão com enunciado, alternativas, gabarito e justificativa. O formato evita respostas difíceis de utilizar. Use exemplo. Exemplos mostram aí o padrão desejado. Exemplo, use tabela de alunos, cursos e notas nos exemplos SQL. Isso é especialmente útil para texto, programação e materiais didáticos. Exemplo real, aula de SQL. Atue como professor especialista em banco de dados. Prepare a aula de 2 horas para alunos iniciantes. Está aqui a abordagem e inclui exemplos, exercícios, questões de avaliação. Defina a tecnologia HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express e MySQL. Defina a funcionalidade cadastrar, listar, pesquisar, editar e excluir. Define estrutura de arquivo e solicita o código completo. Peça também explicação de execução em testes. Exemplo real e análise de problema. Identifique o problema principal. Liste as informações disponíveis e ausentes. Apresente 3 soluções. Compare custo, dificuldade e benefício. Recomende a melhor alternativa e justifique. Erros comuns. Preste atenção, meu povo. Ser genérico demais. Não informar o público-alvo. Não explicar o objetivo. Não definir o formato ou qualidade. Misturar várias tarefas sem organização, não fornecer não fornecer dados necessários para análise. Melhore o prompt, né? Peça a IA para identificar ambiguidades, solicite informações que estão faltando, peça uma versão melhorada do prompt, depois compare o prompt original com o revisado. Isso transforma a engenharia prompt em um processo interativo. Essa atividade prática vocês vão fazer aí, o material vai ser disponibilizado. E aqui, nossa conclusão. Um bom prompt é uma instrução clara, contextualizada e orientada a um resultado. Engenharia de prompt não é apenas escrever uma pergunta melhor. É aprender a especificar problemas e comunicar objetivos de forma estruturada. Prática, avaliação e refinamento são fundamentais. Pessoal, fica agora as perguntas. Quero agradecer por esse momento e estar aqui com vocês. Professor, nós que agradecemos. Vocês têm alguma pergunta para nós? Deixa eu ver aqui se entrou a lista de presença aqui no final. Vou colocar aqui para vocês, que eu acho que não entrou. Vou colocar aqui agora. Eu acabei de compartilhar, Lu, a lista de presença. E vou compartilhar também o nosso Linktree novamente, tanto do Engenheirando quanto do Codando, tá bom?
Tá, eu acho que não entrou. Vocês estão conseguindo visualizar aqui no chat a lista de presença? Falem com a gente que a gente coloca agora, se não tiver visualizado, porque eu não tô conseguindo pegar o link aqui na lista de presença no chat. Deixa eu mandar só o link. E aí eu vou aproveitar, né, para comentar com o pessoal, professor, sobre as vantagens de ser estudante, né? Nós temos algumas IAs, né, com alguma coisa, com algum teor de gratuidade, né? A gente tem, vocês sabiam que a gente pode fazer a nossa conta de estudante no Eizuri e ganhar $100 de crédito por ano, durante um ano, né, e ter acesso a boas coisas lá dentro do Eizuri. Ó, não tá aparecendo pro pessoal. Vou colocar aqui para eles então, tá? E aí, pessoal, vocês fazem o cadastro com o e-mail da faculdade de vocês, mas isso é só para quem é estudante, tá? E aí coloca lá o e-mail e o life, quem é estudante Anima, coloca lá e-mail e o life, que vocês vão conseguir entrar no Eizuri, que é uma plataforma, né, da Microsoft, e vocês conseguem, vou colocar aqui agora, pessoal, vocês conseguem estudar, fazer até mesmo montar algumas coisinhas de agentes dentro do Eizuri, consegue compartilhar com seus colegas também, tá? Vou colocar aqui agora para vocês poderem responder, né? A listinha de presença, que eu tô com o link dela aqui. Você sabia dessa vantagem, professor, que a gente tem de ser estudante? Sim, já tô aqui com você, tá há bastante tempo, já tô. Aí quando vence, né, um ano, aí você pode fazer de novo. Aí só tem que tomar cuidado, porque se extrapolar, né, o limite, aí cobra. Eles cobram de você e chega a fatura zerada para você no seu e-mail corporativo, seu e-mail de estudante, tá? Se você não extrapolar, a fatura chega zerada. Você faz recursos lá dentro, é bem legal. Deixa eu procurar aqui a listinha de presença. Aqui, achei. Vou colocar ela lá. Aqui no nosso chat. Vou pegar aqui o site Eizuri. E aí, conta de estudante. Eizuri. E a gente tem o Gemini também, né? O Gemini até esses dias estava com gratuidade, né, também. Aqui, Aproveite, meu povo, não perca essa oportunidade. Durante um ano, né? A gratuidade dele. É 6 meses. O do Gemini são 6 meses. A lista de presença eu coloquei, vocês estão conseguindo ver? Pode colocar no chat. Sim, não. E aqui vai o do Eizuri, tá? Codando não ganha nada pra divulgar isso daí, tá? Eizuri nota a gente. Ô Lu, manda também, por favor, o link da apresentação do material para o pessoal conseguir acessar depois. Eu tinha enviado aqui, mas o meu chat ele tá meio bugado. As mensagens não estão chegando para você. Enviei. Tá, vou olhar aqui e já vou mandar pro pessoal. Deixa eu ver. Aqui, achei. Beleza, conseguiu. Aqui é o link Opa, não pegou lá. Aqui, copiar. Esse daqui que eu vou colocar agora é o link do compartilhamento da aula do professor, tá? Que ele disponibilizou para nós. Então, aqui a gente tem no primeiro link meu aqui, tem a lista de presença. O segundo link tem o link da Eizuri, né? Para vocês explorarem. E no terceiro aqui, vocês têm o link da apresentação do professor. Vou colocar aqui também um outro link, que é do Microsoft Learning, que é uma plataforma gratuita que você recebe seus certificados e você pode colocar também seu seu e-mail de estudante, viu? Learning.
e recebe também certificados. Lá tem vários treinamentos, tá? Aqui é pra você. Tem várias trilhas pra vocês fazerem e conseguir o certificado, certo? Beleza. A lista de presença ela vai ficar aberta, tá? Por 20 minutos após o final do evento, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui no chat. O certificado, ele fica pronto em 15 dias, tá bom? A gente só vai modificar uma coisinha no layout do certificado e aí ele vai estar pronto para vocês, tá bom? Quer falar alguma coisa, Kelly? Comentar Não, acho que é isso mesmo. Queria agradecer ao professor Marivaldo, né? Como você disse, a aula foi ótima, maravilhosa. E reforçar com o pessoal, né, as nossas redes sociais para que eles fiquem por dentro de tudo que acontece, né, no Gerúndios, tanto do Codando como do Engenheirando. E agradecer mesmo a participação de todos, né? Como o professor disse, todo mundo querendo curtir o fim de semana, mas é legal ver que o pessoal tirou um tempinho, né, para aprender um pouquinho mais. Então, queria agradecer a todos, e principalmente vocês, né, por conseguirmos proporcionar isso para a galera. Isso. Só mais uma última coisinha que eu quero pontuar é que a gente vai ter processo seletivo pro Codando, tá, gente? Quem for estudante da área de tecnologia, estiver entre o primeiro e o penúltimo semestre de faculdade, né? A gente não pega no último semestre de faculdade mais, mas a gente pega no penúltimo semestre de faculdade, né? Pra juntar ali com o restante do pessoal. A gente está fazendo processo seletivo para entrar para o Codando, para a gente proporcionar cada vez mais eventos, cada vez mais aprendizado, cada vez mais ensinamentos para nós também, dentro das nossas plataformas, tá bom? Logo a gente divulga nas redes sociais o edital, tá? E o link de inscrição. Professor, muito obrigada pela sua presença, disponibilidade, pela aula maravilhosa, pela disponibilidade também do material, foi muito importante, tá? Quer se despedir? Quer falar alguma coisa com o pessoal? Eu quero agradecer a cada um aqui presente, espero ter contribuído, e é uma soma, né? As trocas de informações, né? Cada momento é muito importante. Então, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês de coração. Muito obrigado mesmo. Fico feliz, Luana, pelo convite e estou sempre à disposição, viu? Obrigada, professor. A gente encerra aqui, tá? Obrigada, tchau, gente. Até pessoal. a próxima. Tchauzinho. Até mais. É show, papai. O YouTube pode transmitir?